Sejam bem-vindos. Vamos para mais uma aula de biologia. Sou a professora Selma. Dando continuidade ao estudo da bioquímica da célula, nós iremos falar agora dos ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos, eles têm como principal função a produção de proteínas, ou seja, a síntese de proteínas. Os ácidos nucleicos, eles são muito famosos, principalmente o DNA. Então, nós temos aí dois ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. A função desses ácidos garantem a formação de um ser vivo, de um indivíduo. Lembrando que dos componentes químicos das células, o que mais, em quantidade que mais tem é a água. E em segundo lugar são proteínas, cuja a produção é devido aos ácidos nucleicos. Então vamos observar essa figura aqui. Aqui nós temos parte de uma célula. Aqui nós temos a membrana plasmática dessa célula, citoplasma e núcleo. Os ácidos nucleicos, principalmente o DNA, eles estão localizados aqui no núcleo da célula. Nossas células, nas nossas células, esse DNA ele está numa estrutura chamada cromossomos. Então, o cromossomo é composto por DNA mais proteínas. Aqui nós temos a representação de um cromossomo. Agora, se nós formos ver detalhes desses cromossomos, aqui nós vamos ver a molécula de DNA. Então, os ácidos nucleicos, ou seja, o DNA e o RNA, eles representam o código da vida, porque são eles que vão informar as características que aquele indivíduo terá. Se for planta, coloração da planta, tipo de folhas, tipo de caule, tipo de frutos. Se for nos animais, cor da pele, cor do cabelo, formato do cabelo, altura da pessoa. Como exemplo, nos seres humanos, o DNA e o RNA, nós herdamos dos nossos pais, nossos ancestrais aí. Então, de acordo com as características dos nossos pais, avós, bisavós, é que iremos aí ter a composição do nosso corpo, baseado nesses ancestrais. O DNA e o RNA, nós vamos ver agora então a composição deles. Eles são formados por cadeias de unidades chamadas nucleotídeos. Então, são formados por cadeias de polinucleotídeos. Lembrando que nesse estudo da bioquímica das células, nós vamos estudar a composição dessas substâncias. Então, agora vamos estudar a composição do DNA e o RNA. Ou seja, como eles são formados, né? Então, eles são formados de cadeias de polinucleotídeos. Então, o nucleotídeo é a unidade formadora dos ácidos nucleicos, tanto do DNA quanto do RNA. Então, agora nessa aula nós veremos as semelhanças e as diferenças desses dois nucleotídeos, DNA e RNA. Veremos também, né, as respectivas funções. Então, aqui nós temos representação do nucleotídeo de DNA e representação do nucleotídeo de RNA. Para ambos os nucleotídeos, eles apresentam na sua composição 3 diferentes tipos de moléculas. Olha aqui, ó, 1, 2, 3. Sendo que esta molécula aqui, ela é chamada de pentose, e ela é um carboidrato. Me desculpem, essa aqui que é a molécula de pentose, que é um carboidrato. A gente chama também de açúcar. Aqui no DNA, esse carboidrato tem o nome de desoxirribose. Agora sim, aqui nós temos essa outra molécula aqui, que é chamada de base nitrogenada. No DNA existem
4 tipos de bases nitrogenadas, representadas por essas letrinhas aqui, ó, onde letra A, adenina, G, guanina, C, citosina, T, timina. Então, em cada molécula de nucleotídeo aqui, vai apresentar uma dessas bases nitrogenadas, apenas uma. Aqui ainda falando do nucleotídeo do DNA, nós temos esta molécula aqui chamada de grupo fosfato. Então, no nucleotídeo de DNA, quanto RNA, nós temos 3 moléculas, grupo fosfato, pentose, que é um carboidrato, e uma dessas bases nitrogenadas que eu já comentei. Então, essas 3 moléculas juntas formam o que nós chamamos de nucleotídeo. Aqui a mesma forma, o nucleotídeo agora do RNA. Tem o grupo fosfato, que é idêntico ao grupo fosfato do DNA. Aqui no RNA nós temos também um carboidrato, só que não é o mesmo. Olha aqui, o carboidrato do DNA é a desoxirribose e o carboidrato do RNA é a ribose, que é um glicídio também, né? Aqui, nas bases nitrogenadas da molécula do nucleotídeo de RNA, nós temos, pode ser a adenina também, a guanina, a citosina, mais a uracila. Então, no nucleotídeo de RNA não tem timina, tem uracila. Quando nós estudamos a substância água, é mais simples. A água ela é composta apenas por 3 átomos, né? 2 átomos de hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio. Agora, quando a gente vai falar de substâncias como proteína, lipídios, glicídios, aí os átomos já estão aí em maior quantidade, né, fazendo ligações diferentes. Como eu já expliquei anteriormente, as letras do alfabeto, né, elas formam diferentes palavras. Mesma coisa, as ligações entre os átomos aqui formam diferentes substâncias. E para formar, então, um nucleotídeo, são necessários a união dessas três moléculas aqui, ó. Tanto o nucleotídeo de DNA quanto RNA. Lembremos que eu falei que um nucleotídeo somente não forma um DNA nem um RNA. São necessários a união de vários nucleotídeos, que nós vamos estar vendo agora nessa aula. Cadeia de polinucleotídeo. Nessa figura, então, nós temos a representação de um nucleotídeo. Observem que aqui só está mostrando as 3 moléculas que formam esse nucleotídeo, o grupo fosfato, a pentose e a base nitrogenada. Não está dizendo qual pentose, não está dizendo qual base nitrogenada. Então, esse nucleotídeo pode representar tanto os ácidos DNA ou RNA. Aí vai depender de qual pentose e qual base nitrogenada para nós podermos identificar se é o RNA ou se é o DNA. Vamos falar um pouquinho agora, então, das pentoses, tanto do DNA quanto do RNA. Então, as pentoses. O RNA possui a ribose, que é a pentose dele, que é um carboidrato, um glicídio, né? RNA é uma sigla, cujo nome é ácido ribonucleico. Ácido ribonucleico. Aqui, ó, ácido ribonucleico. A pentose do DNA é a desoxirribose, que também é um carboidrato, ou seja, um glicídio. A sigla DNA, ela significa ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico. Só recordando, a ligação de um nucleotídeo com outro nucleotídeo, né, que vai formar aí as moléculas de DNA e RNA. E a ligação de um nucleotídeo com outro é entre o grupo fosfato de um nucleotídeo com a pentose de outro nucleotídeo. Nessa figura nós temos então a demonstração da estrutura das pentoses, riboses e desoxirribose, né? Das pentoses então do RNA e do DNA. Observemos aqui então a composição atômica, né? Os átomos que compõem essas 2 moléculas são muito semelhantes, ó.
diferencinha aqui, ó. Identifica e determina se é a ribose ou a desoxirribose. Lembrando que esta figura aqui representa átomos de carbono. Em cada extremidade dessa aqui tem um átomo de carbono, por isso o nome pentose. Recordando, penta significa 5. Nesse caso aqui, então, o penta significa 5 átomos de carbono, aqui nessas extremidades dessa figura, que vão se ligar com os átomos de hidrogênio e de oxigênio. Agora vamos falar das bases nitrogenadas, né, do DNA e do RNA. Então, nessa figura nós temos a estrutura atômica, né, das bases nitrogenadas. Elas são 5. Adenina, tá aqui a composição da adenina, átomo de nitrogênio, carbono. Guanina, citosina, timina, uracila. Esses nomes purinas, eles são referências a esses 2 anéis aqui de carbono. Então, quando a base nitrogenada é constituída de 2 anéis de carbono, nós chamamos elas de purinas. Quando as bases nitrogenadas são compostas de um anel só de carbono, tá vendo? Um anel aqui, ó. Um anel. Elas são chamadas de pirimidinas. Então, os nomes purinas e pirimidinas referem-se à estrutura dessas bases nitrogenadas, se é de 2 anéis de carbono ou a composição de um anel de carbono cada uma. Lembrando que as estruturas, as bases nitrogenadas do DNA e o RNA, elas se diferem. No DNA eu tenho as bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina e timina. E lembrando também que aparece só uma delas em cada nucleotídeo. Já no RNA, nós temos como representantes aí das suas bases nitrogenadas a adenina, a guanina, a citosina e a uracila. Observemos essa figura aqui. Aqui nós temos cada triozinho desse aqui, vamos recordar que é um nucleotídeo. Então, aqui para o DNA, como exemplo, aqui eu tenho um nucleotídeo, 2, 3, 4 nucleotídeos. Os nucleotídeos do DNA são, então, tem as bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina e timina. Agora, no RNA, eu também tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4 nucleotídeos. Vamos ver as bases nitrogenadas do RNA. Adenina também, guanina também, citosina e a outra que é diferente, uracila. Observem aqui. No DNA, então, a base exclusiva dele, a base nitrogenada, é a timina. E no RNA, a base exclusiva é a uracila. E só vamos recordar, então, a estrutura do nucleotídeo. Base nitrogenada, pentose e grupo fosfato. Ó, observe que tem isso em todos, ó, só que cada um tem um nome. Ou seja, em cada nucleotídeo tem as diferenças. Por exemplo, aqui, nucleotídeo de RNA tem de diferente a uracila e tem em comum citosina, guanina, adenina de RNA. Agora, os nucleotídeos de RNA têm em comum com o RNA adenina, guanina, citosina, mas no DNA exclusiva é a timina. E lembremos também que as pentoses são diferentes. No DNA, aqui essa pentose é a desoxirribose. Aqui no RNA, a pentose é a ribose. Agora, o grupo fosfato de ambos, tanto do RNA quanto do DNA, é o mesmo. O grupo fosfato, a composição é a mesma. E o nome também. Vamos falar um pouquinho do DNA. Em biologia, trabalha-se com modelos, né? E o modelo atômico, ele foi determinado aí por 2 cientistas, Francis Crick e James Watson.
E eles determinaram esse modelo, ganhando assim o prêmio Nobel, o Nobel de Medicina, né, por determinar cientificamente que o DNA ele é composto por uma dupla fita hélice, né? Ou seja, a molécula de DNA possui duas fitas, a gente chama também de filamentos. Essas fitas são compostas de nucleotídeos, por isso que elas são chamadas fitas ou filamentos polinucleotídeos, né? Onde essas duas fitas se ligam e se enrolam, formando uma dupla hélice, como nós vamos ver na figura abaixo. Aqui, ó, esta figura de uma escada retorcida, ela representa aí, então, o modelo do DNA, onde os degraus representam a ligação de duas bases nitrogenadas de ambas as fitas, né? E o corrimão aqui em cima representa o grupo fosfato e aqui embaixo representando as pentoses. Então, esse aqui é um modelo atômico do DNA. Então, o DNA, que nós já vimos, que é chamado de ácido desoxirribonucleico, ele é constituído por uma molécula de fita dupla, né? Que se enrola formando uma dupla hélice. E essas fitas estão unidas pelas ligações de hidrogênio entre as suas bases nitrogenadas, que é os degraus da escada que eu mostrei anteriormente, aí, representando aí esse modelo. As ligações das bases nitrogenadas do DNA, elas são específicas, onde a base nitrogenada adenina se liga exclusivamente com a timina e a base nitrogenada citosina se liga exclusivamente com a guanina. Então, guanina se liga com citosina, citosina com guanina. Timina se liga com adenina, e adenina se liga com timina. É sempre assim. Nunca liga timina com guanina, timina com citosina, não. Sempre adenina com timina ou citosina com guanina. Lembremos que nós estamos falando dessas letrinhas aqui, ó, que são a siglazinha das bases nitrogenadas, que compõem os nucleotídeos do DNA. Então, nesta figura, nós vamos ver o esquema da molécula de DNA, né, no plano retorcido. Então, vamos ver aqui, que aqui eu tenho a representação da molécula de DNA. Agora que nós vamos estudar essas fitas aqui separadas. Olha aqui, uma fita só separada, mostrando aqui que esta fita de DNA ela é composta pela união de nucleotídeos. Então, aqui eu tenho um nucleotídeo, vai se unir aqui com outro nucleotídeo, e vai se unir agora com outro nucleotídeo até formar uma cadeia polinucleotídeo. Lembrando que a união entre os nucleotídeos acontece sempre na vertical, entre o grupo, a pentose, e com o grupo fosfato do outro nucleotídeo. Aqui, ó. Então, na vertical, a ligação dos nucleotídeos é entre o grupo fosfato e a pentose. Grupo fosfato e pentose. Grupo fosfato e pentose. Então, essa ligação da fita de nucleotídeo na vertical. Então, aqui eu tenho uma fita, né? Agora, aqui nesse outro esquema, nós temos duas fitas. Ó, uma fita de nucleotídeo, outra fita de nucleotídeo. Agora, para formar o DNA, então, uma fita só não compõe DNA. Precisa de duas fitas de nucleotídeos para compor o DNA. Agora, na horizontal, essas fitas de nucleotídeo, elas vão se unir através das ligações entre as suas bases nitrogenadas. Lembra que eu falei, ó, a base adenina se liga com timina, guanina com citosina. Aí ligou na horizontal, já estava ligado aqui na vertical, uniu, torceu, então nós temos a molécula de DNA, que, lembrando, são elas portadoras das características para produzir um indivíduo. Características como exemplo, eu dei o formato da orelha, a altura, a cor da pele,
né, determinados tipos de proteínas específicas daquele ser vivo, e que nós herdamos essas características dos nossos pais. Aqui nesta figura nós temos a demonstração da ligação entre duas fitas de DNA através das suas bases nitrogenadas, né? Então aqui nós temos a timina ligando com a adenina. As ligações aqui, ó, ocorrem entre o hidrogênio e o oxigênio. Essas ligações têm um nome, ponte de hidrogênio. E aqui a ligação entre a citosina e a guanina, através das pontes de hidrogênio. O DNA é a única molécula no nosso corpo capaz de sofrer autoduplicação. Ela faz uma cópia dela mesma. Então, vamos falar então agora da duplicação do DNA. E essa duplicação ela vai ocorrer numa fase lá da divisão celular, chamada fase S da intérfase, que nós vamos estudar direitinho quando nós formos estudar a divisão da célula. E essa duplicação do DNA ela é do tipo semiconservativa, ou seja, ela vai formar uma cópia dela, né? E a fita que vai promover essa cópia, ela vai ficar intacta. Então, nessa duplicação, então, as duas fitas, né? Uma fita é a original, né? Vinda a gente fala da mãe, que é aquela que produziu a fita que produziu, e a outra fita, então, seria da filha, que é a fita recém-formada. Então, a fita original formou uma outra fita, ou seja, formou cópia, né? Então, a única molécula capaz de fazer cópia de si mesma é o DNA, que vai fazer isso através de uma fita, formando outra fita de DNA. Vamos entender melhor, então, essa duplicação do DNA. Tá, originalmente, então, aqui na figura A, nós temos a fita dupla de DNA, né? Quando o DNA vai fazer cópia dele mesmo, essa fita vai se separar. Tá vendo aqui na figura B? Ocorre o rompimento, né, das pontes de hidrogênio através de uma enzima aí que vai romper essas pontes de hidrogênio, promovendo assim a separação da dupla fita de DNA. Separou as duas fitas de DNA, agora vai começar a duplicação, aqui na figura C. Ó. Nucleotídeos que estavam livres, né, lá no núcleo da célula, através aí da nossa alimentação, que a gente doa esse material, eles vão se encaixar aqui nas fitas que foram abertas. Então, aqui de azul claro, nós temos os novos nucleotídeos que estavam no núcleo, soltos lá no núcleo da célula, se encaixando aqui na fita original. Encaixou? Agora nós já temos a duplicação do DNA, ou seja, duas fitas. O processo então começou com uma fita dupla de DNA, separou, agora nós temos duas moléculas de DNA. E vamos então recordar a questão de semiconservativa. Olha, as duas novas moléculas de DNA conservaram uma fita original, tá? De azul escuro aqui. E a de azul claro é a nova fita. Então fala-se semiconservativa porque agora a molécula de DNA ela conservou uma fita original. Então é semi. Se tivesse conservado as duas fitas, aí era original. Mas como conservou uma fita só, aí fala semiconservativa. Conservou uma fita da molécula original do DNA, que deu origem à nova fita de DNA. Aqui nessa figura nós temos como é realmente a molécula de DNA no nosso corpo, né? Que aquela figura anterior que nós vimos é só para estudo, mas originalmente a realidade dentro da célula, lá dentro do núcleo, a molécula de DNA é assim, fita dupla retorcida. Quando ela vai fazer duplicação, né, replicação do DNA,
Aqui eu tenho, então, uma molécula de DNA, ela vai abrir, as duplas fitas vão se abrir, né? E nucleotídeos livres, lá no núcleo, vão se encaixar nas fitas que se abriram e formar, assim, agora, uma nova fita, ligando na fita original. Então, agora aqui nós temos uma molécula de DNA fazendo duplicação, né? Abriu, agora, depois do término dessa duplicação, nós temos agora, teremos duas moléculas de DNA, cópia, idênticas uma da outra, né?